matados. Mas Jesus nos diz que em meio a essa perversidade, Sodoma era próspera e havia uma falsa sensação de paz. E hoje, como um todo, nossa sociedade é mais próspera do que qualquer geração prévia. Mesmo assim, nossa perversidade continua sua espiral descendente. De acordo com a US News and World Report, os americanos gastaram cerca de 8 bilhões em pornografia em 96. Isso é mais do que os americanos gastaram em 96 com a indústria de música de rock ou em todos os filmes de Hollywood reunidos. E à medida que olhamos para o nosso panorama moral e social, devemos concluir que o final dos tempos está próximo. Israel. Esta é uma nação cuja história foi prevista pelos profetas de Deus. Se quiserem saber qual é o tempo pelo relógio de Deus, olhem para a nação de Israel. Israel é a chave da profecia. Se querem provas da Bíblia, olhem os judeus. O Senhor prometeu aos judeus que se afastassem dele, e ele se afastaria deles, e eles seriam dispersados por todo o mundo. Isso sabemos que ocorreu. Porém, o impressionante, a coisa milagrosa, é que apesar de terem ficado quase 2000 anos sem terra, mesmo assim eles mantiveram sua identidade nacional. Isso é algo totalmente sem paralelo na história do homem. Nenhuma outra nação foi capaz de manter sua identidade nacional por mais de 300 anos sem uma terra natal. Deus não apenas preservou a identidade nacional dos judeus, mas prometeu que nos últimos dias os reuniria novamente em sua terra natal. Em Ezequiel capítulo 37 nós lemos: Assim diz o Senhor Deus, tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra e a tornarei uma nação na terra das montanhas de Israel. De forma surpreendente, essa geração assistiu à realização de tal profecia. Hoje mesmo, milhares de judeus continuam a se reunir novamente na nação de Israel. Uma nação que permaneceu em ruínas por quase 2000 anos. A Bíblia fala sobre Israel ser reunida em sua terra. Isso não é novidade. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi restabelecido. A Bíblia diz que eles retomariam a Jerusalém Bíblica, e em junho de 1967 ela foi reavida, a Jerusalém Bíblica. Eu vou preservá-los como um grupo nacional étnico identificado de pessoas, porque nos últimos dias eu vou trazê-los de volta para sua terra. Em 1948, ele os reuniu de volta em sua terra, e eles têm continuamente retornado para a terra de Israel desde então. Cálice de Tontiar. No livro de Zacarias, capítulo 12, Zacarias prediz que Jerusalém será feita uma taça de tontear para todas as nações do mundo. Todas as nações que se erguerem contra ela serão feitas em pedaços, segundo a linguagem dele. Temos uma cidade que não é grande, que não tem recursos naturais, não tem porto, nem rio, não tem motivo para ser relevante no cenário moderno. É importante para quem? Para uma minoria de judeus, não para todos eles. Para o Islão a teve durante 1000 anos e deixou que virasse cascalho, até que descobriram que era importante para os judeus. Então, é claro, se tornou muito importante para o Islão. Para os cristãos, bem, nós gostamos de visitá-la, mas não morreríamos por ela. Então, a ideia de que Jerusalém será uma pedra pesada para todo o mundo, à sua luz, parece absurda. Se olharmos à nossa volta hoje, enquanto assistem esse vídeo, o pessoal dos governos de cada capital das nações importantes, internacionalmente relevantes no planeta Terra, luta para saber a postura a tomar, como lidar com o que o pessoal da inteligência chama de a luta por Jerusalém.
Zacarias capítulo 12, Deus disse: Eu farei de Jerusalém um cálice de tontear. É difícil acreditar. Há 2.500 anos, Jerusalém jazia em ruínas, cercada por desertos. E Deus disse: Deixe-me dizer uma coisa. O dia virá quando quase 6 bilhões de pessoas estarão com seu olhar em Jerusalém, com medo e tremendo, sabendo que a próxima guerra mundial, quando começar, vai ser por causa daquela cidade que é um lugarzinho de nada. Não dá para explicar isso de forma lógica. Até a importância de Israel como local religioso não explica o interesse do mundo sobre essa pequena nação. Porque se compararmos o número anual de turistas que visita Israel com o número que visita o relicário de Lourdes na França, notamos que os turistas visitam um único relicário mais vezes do que visitam Israel. Eu acho que a próxima guerra nuclear pode acontecer em algum lugar do Oriente Médio, porque as diferenças são antigas e religiosas. Pessoalmente, não acho que eles vão conseguir resolver a questão entre palestinos e israelenses e... acho que é um beco sem saída. Eu não sei por que Hitler tinha tanto ódio deles. Talvez ele... eu não consigo entender. Eu acho que essas pessoas que odeiam os judeus e tudo são... eu acho que eles têm medo deles. Eu acho que o povo judeu tem má reputação há muito tempo. Antissemitismo. Há 2000 anos passados, o profeta Jeremias disse: Falosei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assovio e opróbrio entre todas as nações. Vejam como Israel está só. O Senhor disse: embora todo o mundo se una contra eles. No versículo 37 de Deuteronômio 28, temos o antissemitismo. Muitos outros versículos. Israel será odiado, perseguido, e eles serão mortos como nenhum outro povo. Há muitos grupos minoritários que acham que foram oprimidos e maltratados, mas nenhum como Israel. E não temos tempo para lhes dar exemplos, mas o antissemitismo é horrível. Visitem Auschwitz. Sabiam que depois de Auschwitz, depois que aqueles sobreviventes esqueléticos foram soltos, 1.500 deles foram mortos pelos poloneses quando voltaram tentando reaver as casas das quais a Gestapo os tinha tirado para exterminá-los? Isso foi depois do Holocausto. 6 milhões morreram nas mãos dos nazistas. O ano era 1967, Israel lutando para sua sobrevivência contra as forças árabes combinadas. A tropa não conseguiu impedir que radicais palestinos atacassem e matassem israelenses. O antissemitismo continua até hoje. Deus o previu, mas ele disse: 1000 Hitlers não poderão varrê-los. Eu vou preservá-los como um grupo nacional de pessoas com identidade étnico, porque nos últimos dias eu vou levá-los de volta para sua terra. Israel floresce. O profeta Isaías disse isso: dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará e encherá de frutos o mundo. A nação de Israel se tornou o terceiro maior exportador de frutas no mundo. Deus falou sobre as montanhas de Israel e que elas seriam plantadas novamente. Seriam reflorestadas, a terra seria arada e essa terra se tornaria tão árida, frutificaria como o jardim do Éden. Deus disse: eu farei, e ele fez. Se forem até Israel, verão os campos cobertos de verde, cobertos com árvores, e poderão ver o que Deus fez. Olhamos outro versículo interessante, no Velho Testamento. Isaías 27, versículo 6. Aspas. Israel florescerá e brotará, e encherá de frutos o mundo. Fecha aspas. É isso mesmo. Era um deserto até há poucos anos atrás. Não era habitado e parecia ser inabitável. Se forem a Israel hoje, as florestas que plantaram trouxeram um aumento nas chuvas. E em Joel 2, versículo 23, isso foi previsto. Israel vende flores para a Holanda.
Isso é surpreendente que exatamente o que foi previsto nas Escrituras esteja acontecendo em nossos dias. Se forem lá, Israel está florescendo como um botão. De acordo com o Bureau Central de Estatísticas de Israel, o país aumentou significativamente a irrigação na terra durante nossa atual geração. Vista do espaço, aquela terra que sempre fora árida, hoje está repleta de vegetação, em total contraste com as nações vizinhas, que são praticamente áridas. O templo. Das muitas passagens das Escrituras da Bíblia que se referem ao futuro, profecias que dizem respeito à nação de Israel, nós ficamos sabendo que o templo deve ser reconstruído para que tais profecias sejam realizadas. É interessante notar que os judeus estão muito interessados em reconstruir seu templo. Houve muitos grupos formados com a intenção de reconstruir o templo. Eles já estão fazendo instrumentos para serem usados no templo para os sacrifícios e para a adoração no templo. E podemos ir a Jerusalém hoje e ver móveis e utensílios que já foram feitos de acordo com as leis levíticas. Uma das próximas coisas a acontecer será a reconstrução do templo. Como sabemos, Jesus, Paulo e João fazem referência a isso. E as notícias vindas de Israel informam que eles estão se preparando para a reconstrução. O Instituto do Templo fabricou 63 dos 103 implementos a serem usados pelo templo. Há centenas de jovens sendo treinados para servirem como sacerdotes no templo. Os cientistas se empenham tentando resolver o que ainda falta e na tarefa de saber qual deverá ser a precisa localização do templo. Há algo na alma dos israelenses a respeito desse templo. Eles já têm planos, já têm as pedras, já têm os instrumentos, têm os mantos e estão prontos para agir. E o templo, de fato, será reconstruído. E o anticristo é aquele que irá permitir que isso aconteça. Vários versículos bíblicos confirmam que o templo judeu será reconstruído em Jerusalém durante os últimos dias. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, nós lemos: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Deus previu tudo isso. E este é o grande sinal. Perguntariam, Deus existe? Como sei que Deus existe? Israel, olhem só, exatamente o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Não podemos ser ateus, não podemos ser agnósticos, ninguém pode negar isso. São fatos. Aconteceu diante de nossos próprios olhos e, é claro, ainda há mais por vir. E porque o que ele previu já aconteceu, nós temos toda a confiança de que o que ele diz que ainda está por vir irá acontecer exatamente como diz a Bíblia. Neste segmento, examinaremos a profecia bíblica relativa a um único sistema global, político e religioso, que será necessário para que o homem sobreviva. Unidade global. De acordo com a Bíblia, nos últimos dias, todo mundo se unirá numa espécie de comunidade global governada por um homem, empossado por Satanás, conhecido como a besta, ou o anticristo, ou o homem do pecado, ou o filho da perdição. Em Apocalipse, capítulo 13, lemos: E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A Bíblia indicou que no final dos tempos, como ela o chama, surgirá um líder global e ele vai ser o homem mais atraente que o mundo já viu. O mundo irá adotá-lo e, incidentalmente, ele será um homem de paz, um homem de finanças, não militar. Ele se tornará poderoso em termos militares para que quem venha guerrear contra ele se arrependa. Em 1995, centenas de líderes políticos, de negócios e religiosos se reuniram em São Francisco para o primeiro Fórum Anual do Estado Mundial. Sua missão declarada é a construção da primeira civilização global.
Propostas incluíram a criação de uma linguagem comum, uma moeda única e a união e aceitação de todas as religiões. Um dos líderes religiosos disse que o universo está buscando se realizar através de nós. E à medida que estudamos os eventos mundiais, devemos concluir que o mundo está trabalhando no sentido de uma nova ordem mundial. É interessante quando examinamos o que acontece em cada país. Não apenas na América, mas também na maioria dos países da Europa, parece estar havendo uma motivação secreta sendo seguida no sentido de um governo global socialista centralizado. Nós vemos tal tendência nesse país e o governo Bush deixou isso bem claro. O governo atual também claramente se encaminha para esse intuito. Nós notamos que na Inglaterra, na França, na Alemanha, os políticos subvertem seus próprios interesses nacionais em direção ao sonho de um governo mundial. Há muitos motivos para isso. Os idealistas acreditam que isso possa ser melhor para o meio ambiente, para a Terra, e outros dizem que a motivação verdadeira provavelmente seria a proliferação nuclear. Não, o mundo está caminhando para um desastre e quando nos atemos a tais questões, a conclusão a que se chega é que a única resposta seja a supervisão global. A maior parte da liderança mundial persegue um ideal que presume que será necessário haver um único governo do planeta Terra e o desafio diante da humanidade é como chegar a ele de forma não violenta. Unidade religiosa. Acho que todos sabem que estamos seguindo para um governo mundial único. Temos que nos livrar das guerras, da rivalidade entre nações, mas estamos também caminhando para uma religião mundial. É preciso. A maioria das guerras, mesmo agora nesta terra, são entre facções religiosas, facções tribais. Então temos que ter uma religião mundial, assim como um governo mundial único. Os dois se encaixam. Agora que temos um movimento ecumênico nos levando nessa direção e que o Papa é o líder de tal movimento, não pode ser negado. O mundo todo está interligado. Não é cada país por si só e outro país por sua conta. Isso entre comércio, viagens, interdependência de fazer, de sobreviver nesta terra, que irá, cedo ou tarde, entender que temos que trabalhar juntos. Pelo que vejo, o Papa está tentando fazer com que as pessoas entendam que os problemas que têm são individualmente superficiais e que uma visão maior do mundo deve ser expressada. Bem, o intuito maior do Papa hoje, eu acho, seria a paz mundial. E acho também que ele deseja uma religião suprema. Em 1986, em Assis, na Itália, o Papa João Paulo convidou 130 líderes das principais religiões mundiais para se reunirem e orarem pela paz. Esse Dia Mundial de Oração pela Paz, para o qual vieram de tantas partes do mundo, gentilmente aceitando o meu convite. Orando juntos estavam budistas, maometanos, hindus, sacerdotes e até espíritas. O Papa agressivamente procurou um terreno comum e a unidade entre as pessoas de todos os credos. A Bíblia também se refere à liderança da cidade de Roma, principalmente num sentido eclesiástico, e o surgimento do Vaticano, no papel de ser líder de um movimento ecumênico, parece absurdo se estudarmos a estreiteza e a concentração e o conservadorismo dos católicos durante os últimos 1000 ou 1500 anos. Para dizer que Roma seria líder no sentido da nova era ou no sentido panteísta, parece realmente um absurdo. E mesmo assim, se observarmos dia a dia o Vaticano adotando a evolução, parece brincadeira. E está acontecendo. Então, a questão é que quanto mais estudamos esses principais temas da Bíblia, e quanto mais nos preocupamos em colocar o horizonte mundial em perspectiva, mas parece que estamos rumando para aquele período sobre o qual a Bíblia tem tanto a dizer. E é claro que tudo isso chega ao clímax com essa ideia bizarra de que Jesus Cristo, o Criador do Universo, que se fez homem e cumpriu seu destino por nosso bem, irá voltar
para consertar essa confusão. É esta geração que irá testemunhar o retorno de Jesus Cristo. Eu acredito que estejamos vivendo os dias mais significativos da história que o mundo já conheceu. A profecia bíblica está sendo realizada e a volta de Jesus Cristo está próxima. É hora de tomar uma decisão. É hora de reconhecer e aceitar quem é Deus e o que Ele fez. Nós estivemos falando sobre sinais e sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho segundo Lucas: quando virem as coisas começarem a acontecer, então olhem para cima e ergam suas cabeças, pois sua redenção está se aproximando. Ele não disse quando estiverem realizadas completas, mas quando começarem a acontecer, e é hora de olharmos para cima e erguer nossas cabeças. Se existe um tempo em que precisamos esperar o retorno de Jesus Cristo, esse tempo é agora. Eu acredito que estejamos mergulhando naquele período de tempo sobre o qual a Bíblia fala mais do que qualquer outro período da história, pelos seguintes motivos. À medida que estudamos a Bíblia, existe provavelmente uma dúzia de temas principais de profecia. Há todo um tema sobre a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, o templo. Há todo um tema sobre Babilônia. E vemos a Babilônia ressurgindo na história universal. Saddam Hussein passou 25 anos reconstruindo a Babilônia, gastando mais de $1 bilhão. Há todo um tema sobre Magog, que fica na Rússia, e seus aliados invadindo Israel. Enquanto acontece o ressurgimento da Europa como um supercontinente, há um movimento em direção à religião global. E, ao mesmo tempo, há um movimento no sentido do governo global. Se olharmos cada um desses tópicos, não é só um deles. São todos eles que estão sendo colocados diante de nossos olhos de forma sem precedentes. A Bíblia é singular? Durante muitos anos de minha vida, eu adotei uma visão do mundo que era baseada em ideias humanistas. Mas um dia eu me dei conta de que o que a Bíblia tinha a falar, não apenas do passado, mas sobre o presente, o futuro, na verdade fazia sentido e estava de acordo com as coisas que via, as provas observáveis. E eu descobri que a palavra de Deus é a verdade e que podemos confiar nela, podemos acreditar nela, podemos confiar em cada palavra. De todos os livros no mundo, a Bíblia é certamente o livro mais singular. É o único livro que ousa colocar toda a sua credibilidade no fato de que é capaz de dizer antecipadamente coisas que irão acontecer. Nenhum outro livro religioso ousaria fazer predições do futuro e então basear sua veracidade no acontecimento de tais predições. E, além disso, a Bíblia não faz apenas uma profecia, mas centenas delas. A grande descoberta de hoje é a descoberta de que esses 66 livros que chamamos de a Bíblia, embora tivessem sido escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de milhares de anos, descobrimos agora que eles formam um sistema integrado de mensagens. O que quero dizer é que descobrimos agora que cada número, cada nome de lugar, cada detalhe do texto estão lá através de uma cuidadosa construção e transcendem o próprio tempo. Existe esperança? Muitas pessoas encaram o livro do Apocalipse e a profecia bíblica como uma mensagem de tristeza e destruição. Mas a mensagem bíblica é uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem para nos voltarmos para Deus que criou o céu e a terra, afirmando que podemos ter um relacionamento com Ele que irá durar a eternidade. O Evangelho são as boas novas. A essa altura, você pode estar pensando, afinal, é sem esperanças esse cenário que se desenrola diante de nós, a destruição que irá acontecer. Eu acho que ninguém pode negar isso. Como é que eu vou escapar? Bem, Jesus vai tirá-lo daqui, mas, sabe, eu não quero tentar convencer você de buscar Jesus como uma saída de emergência do julgamento nessa terra, ou do céu, ou do inferno. É preciso que tenha motivos melhores do que esse. Você deverá procurá-lo porque é a verdade, porque você é culpado e porque você quer que Deus seja vingado e quer voltar a entrar em contato com Deus
e estar de acordo com sua vontade. Você sabe que Deus tem grandes planos para esse universo. E você quer fazer parte disso. E quer que Deus seja Deus e que haja a seu modo em sua vida e nesse nosso universo. Então aceite o perdão que Ele ofereceu por seus pecados e abra o seu coração para Jesus. E estará a caminho. Com todas essas coisas que acabamos de ver, há esperanças? Você pode estar se perguntando se existe esperança, se a humanidade irá se aniquilar. Existem respostas? Bem, Jesus disse que se ele não voltasse, o homem aniquilaria a si mesmo, que nenhum ser vivo poderia sobreviver. Mas a esperança abençoada é o próprio Jesus Cristo. Ele está voltando. Ele vai criar um reino nessa terra. Haverá justiça, paz, alegria, amor e harmonia dentre os homens. Jesus disse que quando tais coisas começarem a acontecer, poderemos olhar para cima, ter esperanças, porque o Senhor estará chegando, o Redentor estará vindo para levar os seus para si. Vocês podem dizer, como é que vamos ter certeza de que Jesus Cristo irá me levar, que Ele me ama? Bem, a Bíblia declara que Deus não deseja que ninguém venha a perecer, mas que todos cheguem ao conhecimento, o Salvador do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que nele crer não irá perecer, mas terá a vida eterna. E eu tenho boas novas para você. Há toda uma nova e maravilhosa era chegando e Jesus Cristo irá introduzi-la, e não o homem. E você poderá fazer parte dela se colocar sua confiança, sua fé e sua esperança no Filho de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, neste tempo. Você decide, abra o seu coração, pense nessas coisas e veja o quanto Deus o ama e o plano de salvação e a finalidade que Ele tem em sua vida. Come just as you are. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come and see. Come receive. Come and live forever. Come just as you are. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come and see. Come receive. Come and live O que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. again.
A Bíblia nos incentiva a estudar e testar todas essas coisas. É nossa esperança que você procure a Bíblia e investigue as afirmações de Jesus para provar que essas coisas são verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. The Spirit